gente precisa entender algumas questões. Ficaria difícil para vocês que estão na lateral vir aqui para o meio para eu ficar olhando para vocês? Eu gosto de ficar olhando para vocês assim, eu acho que é mais gostoso. Porque senão eu saio daqui, eu tenho que tomar remédio em casa. Que o meu pescoço fica lá, fica aqui, fica muito longe. Você sabe daquela história que o pastor tinha esse problema? Então, na reforma do templo, ele automatizou os bancos. E quando ele começou a falar, ele apertou um botão, os bancos do meio saíram, os da lateral vieram e todo o público veio na frente. Automaticamente. E ele continuou pregando. Foi, tá vendo? Eu vou fazer esse botão aqui. Aí apertar, deu hora, 11 horas, um diácono apertou o botão, o pastor também caiu abriu no buraco. Tá bom? Gente, esse conceito é um conceito que a gente tem que começar a pensar. Que nós somos escravos libertos. Por que esse conceito é tão importante para a gente? Gratidão. Gratidão. E largar a mão de querer apontar. De se sentir alguma coisa. Silas, faz favor, encostar aquela porta lá, que eu fico batendo reflexo aqui. Eu não sei se você já ouviu alguém dizendo o seguinte: você não era nada. Eu tive agora em Franca, né? E eles estão tendo tanta dificuldade com o irmão lá, que hoje é tão questionador. Mas era tão simples quando chegou, como que o tempo prejudicou ele? Como que o tempo prejudicou? Então a gente tem que entender que a gente é escravo. A única diferença é que a gente é liberto. E que a gente não vai ter outros deuses diante de nós a não ser o Senhor. Amém? A partir do momento que a gente tem esse conceito, a gente vai começar a aprender a confiar no Senhor. Isso nós já falamos semana passada. E Samuel, ele aprendeu a orar com a mãe. Eu aprendi a orar com a minha mãe. Por que a mulher é tão importante na educação do filho? O problema de Deus, quando o povo entrou na terra prometida, era com os homens daquela terra ou com as mulheres daquela terra? Qual era o problema de Deus com aquela terra? Qual foi a ordem de Deus com aquela terra? Não tomarás para ti mulheres desta terra. Por quê? Por que havia essa situação com aquelas mulheres daquela terra? Oi? A mãe é a base. É a mulher que leva para a igreja. É a mulher que ensina. O filho imita a fé da mulher, da mãe. Lá em casa, quando alguém chama a atenção de vida espiritual, é ela. Já chama os dois. Chama os dois, vem cá. Como que a mulher tem esse papel importante? E o quanto que Ana influenciou a vida desse menino. E ele tem essa prática de oração.
E ele vê que quando ele não ora, ele está em pecado. Eu acho que a gente nunca pensou nesse conceito, né? De que quando nós não oramos, nós estamos em pecado. E aí a gente vai ver alguns modelos no Antigo Testamento de oração. Davi e Salomão. Mesmo em pecado, Davi ora, se arrepende. Salmo 51, ele é lindo, né? Salomão, quando ele assume o trono, o que ele faz? A primeira coisa que ele faz, ele ora. O que ele pede para Deus? Sabedoria. Quando ele constrói o templo, o que ele faz? Ele ora. Ele consagra, há trovões, há relâmpagos, há um negócio maravilhoso. E qual é o problema da vida de Salomão? Aonde que Salomão ele erra? Aonde que Salomão se perde? Quando ele deixa de orar. Quando ele para de orar. Elias e Eliseu. Quando você olha a vida desses dois homens, o que você vê? O que caracteriza a vida desses dois homens? Qual é a principal característica desses dois homens? Elias e Eliseu. Eram homens de oração. Eram homens de oração. Quando você vê esses homens aqui, vamos caminhar um pouquinho mais, porque aí a gente vai fazer algumas inserções aqui. Isaías, Oséias e Amós. Eles denunciam a vida de oração. A característica desses três grandes profetas é olhar para o povo e dizer o seguinte: olha, vocês não têm uma vida de oração, vocês têm uma vida de sacrifício. Vocês oferecem sacrifício, vocês oferecem um culto, vocês oferecem tudo aquilo para Deus, mas vocês não oferecem quem? Vocês. Domingo passado a gente estava meio revoltado, né? Que eu falei que hoje, quem está nas comunidades não são as igrejas evangélicas, são as ONG. A gente tem aqui um povo de raiz, um povo que foi nascido, crescido dentro da Assembleia de Deus, que viveu a vida inteira dentro da Assembleia de Deus. Como que era antigamente, Douglas, essa questão da comunidade? A comunidade sempre esteve presente, sempre, nunca. A igreja estava lá, a igreja ia até lá, nunca deixava eles, as ONGs, né, participarem, era sempre o povo de Deus que estava lá, né, ajudando em tudo que era preciso. Mas havia uma irmã na igreja que estava com a conta cortada, estava precisando das coisas, acho que não tinha nem o que comer. Exatamente. A mãe dela é a raiz, é alguém da comunidade. E quando foi falar com o pastor, o recurso da igreja era para a igreja. Conta um pouquinho mais isso. Minha mãe mora ali na região nós moramos na região do Medeiros, né? E tem bastante chácaras, né? E uma irmã da igreja, ela estava com câncer e ela não estava podendo vender o que ela produzia na chácara, tal, os recursos. E aí ela foi na igreja e pediu socorro, né? Que ia cortar a água dela, tinha cortado, ela precisava de ajuda, né? E aí tem toda, né? Até chegar no pastor, até conseguir falar, né? E aí veio um não. Aí minha mãe falou, não posso deixá-la desamparada, né? Foi lá, deu um jeito e pagou a conta de água dela, para não deixar ela passar a necessidade. E ela com câncer.
Ela não estava conseguindo produzir, vendeu o que ela colhia lá por conta do câncer. E os recursos da igreja para a manutenção da igreja? Da igreja. Não para a comunidade. Só queria fazer um acréscimo, que isso nos chocou bastante. Foi uma das coisas que nos decepcionou muito, vendo a condução, né? Porque, usando o exemplo das igrejas pentecostais, elas nasceram da base da sociedade, né, nas áreas marginalizadas, dos povos nordestinos que vieram aqui para as capitais, né, paulistas e cariocas. Então, sempre teve trabalho muito forte de ONG, hoje que as ONG faz. Então, hoje, as comunidades faziam isso. As evangélicas históricas também faziam esse trabalho. Só que quando as evangélicas históricas faziam um trabalho mais de educação, né, mais de trazer a parte de capacitação das pessoas, digamos que as igrejas, esse perfil de igrejas mais pentecostais atendia as necessidades mais básicas, mais rudimentares. E nós vimos, eu estava na comunidade há quase 20 anos, e eu vi a deterioração, né, deixando de lado uma preocupação muito mais institucional, muito mais hierárquica, muito mais preocupada com as quatro paredes de uma instituição, e deixando de lado as almas, né? E o trabalho social também é cuidar com as almas. Então, hoje a gente está muito preocupado com a estrutura. Vocês viram como está bonito aqui? Olha como que o som melhorou. Então, eu não sei se você reparou. E aí a gente fica nesse conflito o tempo todo. A gente tem atendido a nossa comunidade, a gente tem atendido aqueles que estão aqui. Mas a gente não tem um projeto fora daqui. Isaías, Oséias e Amós, eles falam isso. Isaías olha para o povo e diz assim: eu tenho nojo dos seus holocaustos, desses sacrifícios, dessas ofertas, porque misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia. Cuidado, amor. Oséias fala assim, meu povo está sendo consumido por falta de porque vós, a minha contenda, Oséias diz assim, é contra você, sacerdote. Contra você, sacerdote. Eu tenho uma contenda contra você, porque você está enganando o meu povo. Sabe o que estava acontecendo nos dias de Oséias? Eu não sei quantos aqui já tiveram em Aparecida. Já foram? Nossa. Você foi fazer lá, cara? Será que pode? Você. E eles queriam conhecer. E aí, como é que foi? Eu fui numa sala que tem lá, que era uma sala de preces alcançadas. Oi? Sala dos Milagres. Você costuma frequentar lá, né? Então, nós passamos, a gente estava voltando do Rio, e aí a gente falou, vamos entrar aqui e tal. Estava o Thales, as crianças, e tinha pé, tinha braço, eles fazem moldes, né? E colocam lá. Mas tempos atrás, muito tempo atrás, a gente tinha um pastor, Castanheira, que foi pastor da Igreja Batista lá em Aparecida. E ele falava algo assim, que antes você não podia queimar a vela lá dentro. Então você tinha que comprar a vela ali na frente, levar para o sacerdote, e ele queimava a vela por você, para não sujar, tal. Só que aquela vela era vendida não sei quantas vezes. Você sabe o que no tempo de Oséias estava dizendo? Você pode ligar aqui e fazer um disque sacrifício.
A gente já separa para você os animais aqui que você precisa. Você não precisa nem sacrificar. A gente sacrifica para você. Qual que é a importância do sacrifício? Você vai dizer, nossa, como esse povo é bárbaro, né? Talvez alguém que está me ouvindo pela internet aí vai dizer que o povo de Israel era bárbaro e tal. Gente, a gente está falando de um contexto de 3.000 anos atrás, em que todos os povos da antiguidade ofereciam sacrifícios aos seus deuses, e o único Deus que não aceitou sacrifício humano era o Deus verdadeiro. O sacrifício era assim. Você, todo ano, tinha que comprar uma ovelhinha. E você tinha que criar a ovelhinha em casa. Você tinha que criar a ovelha junto com os seus. Quando ela fazia 1 ano, você subia, você, tua esposa e teus filhos, até o sacerdote. Quando chegava lá no altar, sabe o que você tinha que fazer, o sacerdote? Ele amarrava as patinhas da ovelhinha, colocava na pia, pedia para que o pai da família segurasse a cabeça dela, e ele cortava o pescoço. E quando aquele sangue era derramado, ele pegava um ísopo, né, que era uma planta, ele molhava e aspergia o sangue sobre toda a família. Quando o animal ainda estava delirando, era ateado fogo, porque era o holocausto. E o pai da família não podia tirar a mão da cabeça daquela ovelha, porque era a transferência de todo o pecado para aquela ovelha. O que vocês acham disso? O que era para a gente sentir isso que vocês estão sentindo? O quanto que o pecado era pesado. E aí, durante aquele ano que você voltasse para casa, você ia pensar bem no que você e sua família fazia, porque aquele inocente iria pagar por você. Mas você sabe quem que está no lugar daquela ovelhinha? Sabe quem que ficou no lugar daquela ovelhinha? Não. Por que quando Jesus ele entra no templo, ele expulsa todos aquele povo? Por que Jesus fala o seguinte, olha, vocês são um bando de covil, de ladrões. Gente, se tem uma coisa que gera muito dinheiro, é a igreja. E Jesus olha aquilo lá e diz assim, vocês são um bando de ladrões. E Jesus não entrou lá e falou o seguinte, me desculpe falar, na boa, posso falar para vocês, vocês estão enganando o povo? Acho que foi assim que Jesus falou, não? Quando chega Miqueias já está quase no fim do exílio, ele diz assim, ó, você sabe o que o Senhor, teu Deus, quer? Que ames a justiça, que pratiques o bem e que andes com teu Deus. É diferente. A gente tem usado o caminho mais fácil ou mais rápido, ou um caminho que não tem envolvimento, que é o culto, que é a adoração, que é o sacrifício. Jeremias só suporta tudo aquilo que ele vive, porque ele se lança nas mãos de Deus. Ele se lança. Então, quando a gente olha esse povo aí, o que a gente vê na oração deles, na forma como eles oram, com a forma como a gente hoje tem orado, né? O que a gente aprende com esses homens sobre oração? O que vocês acham assim
que é a principal coisa que a gente fala é a seguinte: pô, a oração para eles significava isso, e eu acho que isso tem que significar para nós hoje. Quando vocês olham isso, o que vocês acham desse tipo de oração? O que eles oravam? O que eles andavam com Deus? Existe uma diferença hoje da forma como a gente tem adorado, a forma como a gente tem adorado, quando a gente olha a forma como esses homens oram e adoram? Qual é a principal característica que você olha assim e você fala: puxa, o que esse pessoal tem de diferente de nós? Ou o que a gente tem que aprender com eles? O que vocês acham? Tem nada? Vocês fazem a mesma coisa que eles fazem? Não. Não, Paulo. O que você vê de diferente? Como que você acha que eles oravam? Assim, como que eles andavam com Deus? Próximo. Uma proximidade. O que mais que a gente vê nessa relação? Tinha uma liberdade, havia uma... É algo assim muito livre, sem muita formalidade. Outra coisa que a gente vê nesses homens. Me fala, qual deles está orando pedindo poder? A gente é o centro. É uma relação de uma dependência total em todos os momentos, em todos os sentidos. É uma coisa muito simples, uma coisa muito natural. Né? Não tem que fazer curso para ser crente. Eu acho que a gente tem curso demais, gente. A gente tem congresso demais, a gente tem reunião demais, a gente tem coisa demais. E falta essa coisa de, sabe, dessa simplicidade. Essa coisa de, sabe, do caminhar, do andar com Deus. E aí a gente começa a olhar a forma como eles oravam. Onde que eles oravam? No ventre de um peixe. Orou ou não dentro do peixe? Orou no deserto? Orou na caverna? Orou no templo? Então aquela história daquela mulher samaritana é verdade? É ou não? O que a mulher samaritana falou? Nossos pais oraram no monte. Nos ensinaram que nós devemos orar no templo. E o que Jesus fala para ela? Que importa que os adoradores, o quê? Quando que eles oravam? O texto diz que Daniel orava 3 vezes ao dia, né? Os salmistas aqui, nós acabamos de ler um salmo que diz: bendirei ao Senhor em todo o tempo. Como que Abraão orava? Prostrava-se no chão. Salomão de joelhos e levantava as mãos para os céus. Daniel ajoelhava-se olhando para a direção de Jerusalém, ficava de pé e cantava louvores. Sobre o que eles oravam?
súplica, clamor por libertação, buscar orientação, implorar por misericórdia, interceder, invocar, chorar em agonia, suspirar, louvar, exaltar, engrandecer eles oravam pelo quê? Pela vida. Era a vida diária, era a vida cotidiana, era pelos filhos, era pelo rei, era pela vida, era uma vida de oração. O que a gente pode orar? Quando a gente olha a eles, e eu acho que é o que falta hoje para a gente. Acho que a gente fala demais e confia de menos. Eu não sei, eu acho que a gente tem perdido pouco isso aí. Falar muito e viver pouco. A gente tem expressões lindas, né? De louvor. Tem uns cânticos que eu canto assim, dá vontade de chorar, não dá não? Mas aí quando a gente para e olha para essa letra, a gente fala, Senhor, até onde existe uma coerência com o que eu canto, com o que eu vivo? O que o Senhor quer falar? Realmente, essa questão da gente viver em oração é muito importante. O pastor estava lendo o Salmo 34, e um dia eu estava em São Paulo, assim, cheio de atividades, cheio de coisas para fazer, e num semáforo, quando eu estacionei o carro, olhei do lado, tinha uma senhora com umas 3 crianças pequenas, e ela veio até a janela do carro e me deu um papelzinho, parecia papel dessas de caderneta, escrita à mão, e estava escrito assim: clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Aliás, o versículo 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Essa mulher me entregou esse papelzinho com esse versículo. Eu fiquei... Era Deus que estava ali, na janela do meu carro, me falando, você está correndo atrás de tantas coisas, você está preocupado com tantas coisas, essa mulher com essas crianças está dizendo que ela buscou o Senhor e Ele respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Eu ajudei aquela pessoa, mas eu fui mais ajudado, porque o meu dia mudou significativamente, e eu vi Deus abrindo as portas para aquilo que eu precisava. Na minha mente eu tinha mais coisas para fazer do que era possível naquele dia. Os Salmos, posso entrar nisso, pastor? Os Salmos tem muito a ver com tudo aquilo que nós temos falado, das nossas emoções. Aqui dos Salmos, e aí o pastor entra, tá? Só para dar uma introdução aqui dos Salmos. Ele é tão rico que eu estou tentando resumir ele o mais rápido possível aí, mas está difícil. Eu queria que vocês entendessem em que momentos que eles oravam, tá? Emergência, desespero. Quando Jacó foi se encontrar com Esaú, ele passa a noite toda orando e lutando com o anjo.
quando eles desejam a presença de Deus. Eles, quando vão dar uma bênção, eles oram no meio da bênção. Eles estão contando uma história, eles começam a orar. Né? Então, Abraão chama o filho e diz assim, ó, o Deus que nos tirou lá da Babilônia, que nos trouxe para cá, eu disse, Deus, eu te abençoo. E ele, a oração era um negócio assim da conversa deles. Eles conversam orando. É como se eles chamassem Deus para conversa. A gente esteve agora na casa do seu Chiquinho. O vô Chiquinho lá a irmã Maria está fazendo 80 anos, né? Eles têm os filhos todo dia de manhã, antes de ir para o trabalho, passam lá para pedir bênção. Eles estão aqui, daqui a pouco eles soltam um versículo, eles cantam, eles oram com você. A minha filha agora vem e me abraça e fala, pai, eu quero a sua bênção. Ah, coisa linda esse seu Chiquinho. E eu vou em Franca, posso fazer tudo, mas eu tenho que ir lá pedir bênção para ele. Eu tenho que ir lá pedir bênção. É uma vida, você não sabe se eles têm uma vida com Deus, ou se Deus tem uma vida com eles. Eu não sei, eu não consigo separar isso. Tá? E aí, quando a gente viu Ana também, né, se dedicando aí com... Então, vê só, agora pode entrar nos Salmos. O que o povo faz? O que o povo faz? Então, os Salmos, eles vão resumir um pouco isso nosso. Mas isso que o pastor está falando, está confundindo na vida a oração e a comunhão. A bênção estava com Abraão. Ele disse, você é uma bênção para todas. Então, o abençoador e a pessoa abençoada se torna uma coisa só. E nos Salmos, que eu estava dizendo, ele expressa todas as nossas emoções. Você está triste? Vai para o Salmo. Você está com medo? Vai no Salmo. Você está desesperado? Você está preocupado? Você está ansioso? O seu coração, você sente, às vezes, aquela dor. Parece que você está doente mesmo. O salmista fala isso, ele fala dessa dor que está dentro do coração dele. Só perguntando, quem aqui gosta de ler o livro dos Salmos? Por que vocês gostam dos Salmos? Os Salmos falam de quem? De quem? Mas ele fala de quem? Aquela oração de quem que é dos Salmos? Não, aquela oração é da irmã Maria Helena. Por isso que a senhora gosta. Você sabe por que você gosta dos Salmos? É porque você não, talvez você não conseguia falar aquilo, e aí quando você lê, alguém está falando por você tudo aquilo que você está sentindo. Porque os Salmos é isso. Os Salmos é esse abrir do coração. Por isso que a gente se identifica tanto com o livro dos Salmos. Quando a gente lê Salmos, a gente parece que está lendo o quê? A nossa alma. A gente está falando aquilo que está no nosso coração. E dentro daquilo que o pastor Paulo está falando, nós temos esse tipo de salmos que tem. Os salmos de ações de graça. Então, a pessoa está agradecendo por tudo. O pastor já citou, bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Você já parou para pensar o que você é? Tudo que há em você? Então, é o seu gesto, é a sua voz, é o seu olhar, é tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiz, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios.
Eu não sei os benefícios de Deus na minha vida. Essa semana eu estava no Salmo 139. E quando eu li lá assim, Senhor, o Senhor formou o meu interior. E todo o meu ser, o Senhor formou. E eu comecei a agradecer a Deus por cada parte do meu corpo, dizendo, Deus, o Senhor formou a minha mente. Eu creio que o Senhor vai me dar uma mente sadia até a última hora da minha vida. Deus, eu creio que o Senhor criou meus rins, o meu fígado. E às vezes eu preciso tomar um Buscopan, qualquer coisa. Eu digo, Deus, o Senhor colocou no meu corpo a autocura. Senhor, eu posso estar comendo algum alimento errado, me perdoa, Deus, por eu ter comido este alimento e está me trazendo mal, mas, por favor, restaura. É um benefício que o Senhor fez na minha vida, por esse poder restaurador. Você sabia que as suas células são renovadas, parece que cada 7 meses são renovadas todas as suas células? Todas as suas células. Deus renova aquelas. A gente, quando lê sobre doenças, a gente vê assim que a doença é silenciosa. Tem algumas doenças silenciosas, quando a pessoa descobre, já é tarde. Mas nós precisamos ser desperto na nossa vida e antecipar essa questão da doença. Ir na frente. Deus restaura. Fale com você mesmo, como esse salmo diz. Então, eu comecei a conversar com a Alice, dizendo, eu reconheço, nós não somos mais as mesmas pessoas, nós somos limitados por certas coisas, o nosso corpo sofre, como todas as coisas na criação, não somos o mesmo, mas, eu olhando para ela, disse, bem, eu agradeço, você é parte da minha vida, como no cobra dele, Maria, você não falou. Parte da minha vida. Deus nos deu o privilégio de nos tornarmos uma só carne. Continua linda. Continua linda. É. No início a gente via só uma beleza, a beleza externa. Eu não sei se vocês eram mais espirituais, que já viram assim. Sempre foi linda, por dentro e por fora. Eu não sou louco de falar o contrário, né? Então, sempre foi linda, a gente sempre... E com o passar dos anos, a beleza fica não é? Mas eu conversava com ela e dizia, olha a bênção de Deus nos dá a capacidade da procriação. Você gerou, meu bem, os nossos filhos. Você amamentou os nossos filhos. Isso você vai se lembrar de todos os benefícios que Deus fez, porque Deus faz através de pessoas. Quando eu entrei nessa igreja e o pastor estendeu o seu braço, eu vi Deus me restaurando de um lugar que eu estava, que só eu sabia, ele não sabia. E hoje nós vimos conversando no caminho, as pessoas, se nós, olhando para as pessoas, e não podemos expressar o amor, como a sua mãe fez, para as pessoas que vemos, como nós vamos falar que nós amamos a Deus, que não vemos? Agora, Deus nos Salmos, Deus na vida do povo de Israel, era como se estivesse presente. Era a pessoa presente mesmo. Não visível, mas presente. Era o Deus que estava ali. Então, quando nós vemos a morte de Jacó, ele chama seus filhos.
o Espírito vai falando e trazendo uma bênção para cada um dos filhos. E aquilo é verdade. Era passando, o abençoador, Deus, está presente na vida dele, e ele passando para os filhos as bênçãos. Tudo muito natural, irmãos. Nós estamos realmente distraídos por muitas coisas, muitas circunstâncias, mas é simples, Quando eu me deito, o que você faz quando você se deita? Geralmente, quando estou cansado, eu preciso descansar para poder dormir. Mas é um momento tão precioso, em que eu falo e que tenho comunhão com Deus, com Jesus, e realmente vou dormir em paz. Não fica nada escondido, nada fica encoberto, porque nós às vezes aprendemos na tradicional, a oração tradicional na igreja, né, terminar falando de Jesus, perdoa os nossos pecados em nome de Jesus, amém. Não é? Ou então, como a Alice sempre, às vezes, observa, dizendo assim, quando nós usamos o plural, perdoa os nossos pecados, ela fala, quem mais está com você? Eu não estou aí, não. É duro quando fala a multidão dos nossos pecados. A multidão é tua. Então, esse negócio de orar no final e falar assim, perdoa a multidão dos nossos pecados. Que multidão que é essa? Né? Então, quando a gente olha esses salmos, né, pastor? A gente vê a vida, é a vida. Não existe aquela formalidade, agora nós vamos entrar na presença do Senhor. Eu não saí da presença de Deus. E o capítulo 6, ele é bem interessante, quando ele coloca essas coisas de que eu só estou na presença de Deus se eu não estiver em pecado. Eu só estou na presença de Deus se eu buscar a Deus. Eu só estou na presença de Deus quando eu oro. Salmo 139. Para onde irei? Então, eu estou na presença de Deus e é por isso que todo o tempo eu dependo dEle. O tempo todo. Eu estou na estrada, a gente estava voltando da estrada, lá de Rio Branco e lá do Peru para Rio Branco, e a gente viu um acidente de moto. Devia ser um rapaz jovem, estirado no chão, já estava com... Aquele momento é o momento de você clamar. Você está sentado, começa a clamar, né? Então, olha só, a riqueza desse livro de Salmos, ele vai falar de ações de graças, ele fala de lamento, muito lamento, certo? E todo esse lamento, o salmista, ele se coloca naquela posição de dizer, Senhor, se eu for liberto, eu vou louvar o seu nome, eu vou agradecer. Eu aqui, quando eu sou liberto, quando eu sou abençoado, a gente tem um livro ali de oração que só tem pedido. Eu coloquei uma coluna ali, a data que você pediu, o pedido, e volta lá e põe a resposta, se você respondeu, se Deus te respondeu. Então, tem que ter a resposta também. Então, aquela história assim, eu viajo, não viajo, então eu peço oração para Deus me levar guardado e protegido, não peço? Quando eu chego lá, o que eu falo? O senhor não fez mais que obrigação. Mais ou menos isso. Eu não paro quando eu chego e diz o seguinte, cheguei. E quando eu volto, o que eu faço de novo? Ainda tenho a cara de pau de novo orar e pedir. Mas quando eu chego, eu não agradeço.
né? Salmos de lembrança. Quantas vezes a gente só orou lembrando? Ele é capaz de fazer um salmo só lembrando. Olha, lembra-te de quando fostes escravos no Egito, lembra-te quando o mar se abriu, lembra-te de que tu sustentaste nos desertos. Eles têm um salmo só de lembrança. Você sabia? Pode falar. Um salmo só da palavra de Deus, Salmo 119, né? Todos os versículos se referindo à palavra de Deus. Está lá o salmo de sabedoria. Salmo de sabedoria. Exatamente, que eles enaltecem o saber, o conhecer da palavra de Deus, né? Que vai ao Salmo 1, bem-aventurado o homem que medita na lei do Senhor de dia e de noite. Salmo 139, Salmo 119. Tem os salmos de peregrinação, que eram os salmos de festas, de adoração, oração de festa. Vocês estão vendo que é o dia a dia, que é a vida do povo de Israel que está contido nas orações. Não é aquela oração somente de súplica, não é só aquela oração de petição. Você sabia que existem salmos imprecatórios? Alguém sabe o que é isso, não? Não? Alguém sabe o que é salmo imprecatório? É salmo de maldição, de praga. O salmista diz assim: Senhor, quebra a perna do meu inimigo, amém? Alguém tem coragem de orar assim ou não? Senhor, destrói ele, Senhor, mata ele. Sabe quantos salmos imprecatórios nós temos? Temos 10 salmos imprecatórios, em que Davi está sendo perseguido, que Davi está sendo caluniado, que o povo está sendo caluniado, e ele expressa esse sentimento contra aqueles que são contra Deus. Que seja contra Deus. É nesse sentido que tem esses salmos imprecatórios. Não é para você falar, pastor, tem, já que tem, vamos começar a usar também aqui, né? Um dos atributos de Deus que durante muito tempo na minha vida eu tinha um certo receio de pensar nele, era da justiça de Deus. Deus é justo. E a gente sempre pensa na justiça em vir e te punir por alguma coisa errada que você fez. No Salmo 119 tem um versículo que diz assim: 7 vezes ao dia eu te louvo pelos teus juízos, por tua justiça. 7 vezes ao dia, só para louvar pela justiça de Deus. O versículo de número 164. 7 vezes ao dia eu te louvo pelos juízos da tua justiça. Sabia que você está aqui? E se você se sente e crê que você está salvo, está perdoado, é por causa da justiça de Deus. A justiça de Deus que julgou sobre Jesus todos os nossos pecados. Acabou. Ele julgou todos os nossos pecados. E, porque eu creio nele, foi creditada na minha conta a justiça de Deus em Cristo. Você tem a justiça de Deus. Você tem a justiça de Deus. Paulo diz assim: os judeus buscavam uma justiça por obras, e eles nunca conseguiram. Os gentios não buscavam essa justiça, eles encontraram em Cristo. Então, eu te louvo 7 vezes ao dia por teus juízos, por causa da tua justiça. E assim por diante. Silas, volta de novo aqui, que eu vou ter que aprender com esse negócio aqui, que quando eu chego no fim ele não volta. Tá. Terrível aqui. Então, querido, eu queria ler com vocês
duas frases que eu achei que são, que eu pensei aqui. Uma é de Calvino. E eu achei lindo isso que ele escreveu. Ele diz assim: os salmos celebram o nosso encontro com Deus e nos encorajam a outros encontros pelo aprofundamento da nossa apreciação de Deus em adoração. Eles nos ajudam a desenvolvermos um relacionamento mais íntimo e realista com Ele. O resultado é o louvor a Deus presente nos salmos. Nos salmos, segundo Calvino, os próprios profetas, ao falarem com Deus, revelaram seus sentimentos interiores e nos conclamam que cada um de nós examine a nós mesmos. Nenhuma enfermidade às quais estamos sujeitos é deixada oculta. Nenhum dos nossos vícios fica escondido. A verdadeira oração nasce de nosso próprio senso de necessidade e depois da fé nas promessas de Deus. Primeiro, a oração, ela vem em virtude dessa nossa necessidade de Deus. Da nossa necessidade. E depois da fé, que eu sei que Ele vai suprir a minha necessidade. E quando eu oro, eu não tenho como esconder o que eu estou vivendo, o que eu estou passando, o que eu estou sentindo. Quando eu oro, não tem como esconder isso. De vez em quando, algum povo deve achar que eu sou doido no carro. Porque eu estou parado num semáforo e começo a cantar. Aí ergue a mão, o povo olha assim e fala, esse cara é doido. Mas a presença de Deus ali dentro do carro, ela é tão magnífica, ela é tão maravilhosa que você não consegue. De vez em quando eu dou umas risadas à toa. No meio do culto aqui, vocês... né? Hoje eu já não consigo mais assim, o povo pergunta para mim, pô pastor, o povo está louvando a Deus, o senhor fica sentado. Eu falei, na hora que eu estou pregando, vocês ficam sentados, né? Quando eu prego, vocês ficam sentados. Quando vocês cantam, eu tenho que ficar em pé. Então, já não dá mais para ficar de manhã e de noite, o culto inteiro em pé. Então, algumas pessoas falam, nossa, esse pastor não louva. Ele não louva porque ele não fica em pé. Ele não está gostando, porque ele está sentado. Nada, eu estou descansando para poder pregar. Porque você vai ficar em pé a hora que eu prego? Eu fico 1 hora depois dando aviso, pregando, em pé. Mas meia hora do louvor, gente, você imagina como é que eu chego em casa, como que é o meu fantástico. O meu fantástico é fantástico, né? Aí as fisioterapeutas aqui, as irmãs aí vão ter que dar um jeito nas costas desse homem aqui que está difícil. Então é isso que eu estou dizendo para você. A oração do Salmo sempre acaba com louvor. Eles sempre louvam. E esse é o mandamento. Bendiga o Senhor. Eu parei para perguntar assim, outro dia eu perguntei para uma, o que é bendizer a Deus? O que você acha que é bendizer? O que é bendiga ao Senhor? Você tem motivos para dizer coisas boas de Deus? Bendizer o que é, Cristina? Dizer coisas boas de Deus. Você se formou em qual seminário?
Dizer coisas boas de Deus. Isso é bem dizer o nome de Deus. Bendiga o nome de Deus. Bendiga, e todo o meu ser, bendiga o seu nome. Bendizei ao Senhor. Bendizei que foi Ele que nos livrou. Que nós somos ovelhas do seu pasto. Que foi Ele que nos escolheu primeiro. Foi Ele que nos amou. Foi Ele que nos trouxe. Foi Ele que nos sustentou. Bendiga ao Senhor. Bendirei ao Senhor em todo o tempo. Tem um salmo que só diz o tempo todo, porque a sua benignidade, né? Porque a sua benignidade. Gente, eu vou ser sincero com vocês, posso ser cego. Eu não gostava desse salmo, era um salmo chato. Ele fala o tempo todo, porque a sua benignidade dura para sempre. Aí ele livrou do deserto, porque a sua benignidade dura para sempre. Você lembra quando tinha esse negócio de oração responsiva na igreja? Gente, quando eu lia esse salmo, eu já chorava. Eu chorava. Porque o tempo todo, porque o Senhor cuidou do teu povo. Porque o Senhor cuidou de cada um de nós. Porque o Senhor é bom e misericordioso. Quando que isso vai acabar? É o Salmo, põe aí, Silas. Salmo 136. Gente, olha isso aí. Tem 26 versículos dizendo a mesma coisa. Oi? O que é, Karina? Chato mesmo. É. Oi? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, por quê? Vocês vão ler sempre a segunda parte, é isso aí. Vamos lá? Louvai ao Senhor porque Ele é bom. O 2. Louvai aos deuses, ao Deus dos deuses. 3. Louvai ao Senhor dos senhores. Aquele que só faz maravilha. Aquele que com entendimento fez o céu. Você sabe o que é isso? É gratidão. É alguém tão grato que faz questão de dizer. E outra coisa aqui que eu entendo é que benignidade é uma outra palavra para graça. E tudo é feito por sua graça. Ele é quem Ele é por causa da sua graça. Ele fez e faz tudo o que faz por causa da sua graça. Amém? Então, quando você olha, e aí começa a fazer sentido. Aí faz sentido. O que é viver na dependência de Deus? Eu não sei, eu acho que eu estou ficando mais tiozão. Não sei se é porque tem faltado força. Acho que tem aprendido que é dependência. É mais dependência do que força. Amém? Pensar nisso, gente. Sei que o que hoje você está levando para casa, alguém está levando algo para casa. Karina, Salmo 100. O que você está levando para casa hoje?
essa coisa dessa naturalidade com Deus. Esse livro tem me ensinado muito essa questão de ser bem natural. Amém? Vamos orar. Senhor, nós agradecemos por essa manhã, todos esses exemplos, toda essa forma que o Senhor nos ensina de andar com a gente. É o Senhor que nos busca. A gente cria tanta forma de poder andar com o Senhor, e o Senhor só quer andar com a gente. A gente cria tantos rituais, cria tantos modelos, cria tantas formas, Senhor. Obrigado a Deus porque o Senhor nos ama. E apesar dessa nossa incredulidade, às vezes, apesar, ó Deus, de a gente não entender, o Senhor tem toda a paciência de nos ensinar. Que a gente possa andar contigo, Pai. Nós agradecemos, nos prepara para logo mais e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Que Deus abençoe vocês aí. Um bom dia.